Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, te peço, Pai, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos instruindo, nos advertindo em tudo o que precisamos. Pai, fala principalmente o que o teu coração desejas e não o que o nosso coração enganoso quer, porque boa, agradável e perfeita é a tua vontade. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a segunda da nova revista que tem como tema Recomeçar. O título da segunda lição é Lançando as Bases. O texto base encontra-se em Esdras, capítulo 3, versículos 8 até o 13. Eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo, né? Mas eu vou ler aqui com vocês apenas 2 versículos. Eu vou ler do 11 até o 13, ok? E diz assim: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Esses foram os versículos assim que mais me chamaram a atenção, né? Nesse texto que nós estamos lendo, né? Que é a base de todo o estudo da lição, foi o que tocou mais o meu coração. Então, assim, que nós possamos, né, ao fazer a obra do Senhor, seja na igreja, na nossa vizinhança, em nossos lares, nós possamos regozijar ao nosso Deus, de tamanha forma que possamos fazer barulho, igualmente, né, o povo de Israel fez naquele momento. Barulho, sim, sons de louvor e de alegria. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. A melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa. Quando a adoração ao Senhor é a base e a prioridade, o resultado será abençoado. Aprendemos com esse texto que as prioridades dos remanescentes foram de restaurar a casa e o altar do Senhor. Para recomeçar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Tópico 1. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Deus enviou os recursos necessários, conduzindo a história e agindo através da vida de Ciro, rei do Império Persa, que invadiu e derrotou a Babilônia em 538 a.C. Inesperadamente, um dos seus primeiros atos oficiais foi autorizar o retorno dos judeus exilados à Palestina e a reconstrução de seu templo em Jerusalém, restaurando assim seu culto nacional. Leiam Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 4. Não obstante, muitos judeus decidiram ficar no conforto da Babilônia estabelecida e civilizada, em lugar da dificuldade da Judéia empobrecida, né? Então, muitos decidiram ficar, mesmo com a permissão, né, desse rei, né,
do imperador da Pérsia, o Ciro, mesmo com a permissão de retornar, né, que eles poderiam retornar a Jerusalém, voltar a Israel, né, e eles preferiram ficar, né, estabelecidos lá na Babilônia, né, do que enfrentar a dificuldade, porque lá estavam muitas ruínas, tinha que recomeçar muita coisa, eles teriam que realmente recomeçar do zero, né? Então, preferiram ficar no conforto ao invés de retornar à sua terra natal. Lembrando que na lição anterior, nós até comentamos sobre isso, né? Como passou muito tempo, outras gerações surgiram, né? No período do cativeiro da Babilônia, então eles tinham posses, né? Eles já tinham casas, já tinham ofício, né? Trabalhavam lá, eles tinham terras, enfim, eles já estavam prosperando naquele lugar. Então, muitos, por conta disso, também decidiram, né, a permanecer na Babilônia. A política da liderança do rei Ciro era restituir os deuses dos povos conquistados ao seu santuário. Aos judeus foram restituídos todos os pertences do Deus de Israel. Logo, foram devolvidos cerca de 5 a 6 mil utensílios de ouro e prata. Leiam Esdras, capítulo 1, versículos 1 até o 11. Sobretudo, o rei também encorajou o povo a retornar à sua terra, e no segundo ano após a volta, 536 a.C., Zorobabel assumiu a liderança sob a orientação de Deus, e logo se apresentaram 4 líderes de 4 famílias de levitas para assumirem o trabalho. Leiam Esdras, capítulo 3, versículos 8 e 9. Ou seja, né, um ano depois, né, que o rei Ciro, né, tinha dado, né, a autorização para que eles pudessem voltar e que ele tinha devolvido, né, todos os utensílios, né, que era do povo de Israel. Então, tudo ali, ouro, prata, foi devolvido, né? E outras coisas que estavam ali no meio foram devolvidos. Deus levantou um líder, né? Zorobabel. Deus levantou esse líder. E depois da liderança, né, levantado este líder, apareceram ainda mais 4 líderes de 4 famílias de levitas para assumir esse trabalho de restauração, de reconstrução do templo, né? Então, tudo obra de Deus. Deus levantando homens que tinham vontade de servir ao Senhor. Vejamos a soberania de Deus. Ele usou a vida de um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Creia que ele esteja agindo em seu favor, preparando os recursos e tudo o que for necessário para a realização da obra. Portanto, coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Deus, ele é o Senhor de tudo. Ele pode e ele usa quem ele quer. Como a gente está vendo aqui, ele usou um homem pagão, um rei pagão, para cumprir os seus propósitos, os propósitos que ele queria que o povo retornasse a Israel, né, e reconstruísse. Então, esse era um propósito e Deus usou um rei pagão. Então, ele pode usar uma pessoa que não crê nele, ele pode usar um servo fiel, como ele usa. Ele usa homem, ele usa mulher, ele usa criança, ele usa idoso. Enfim, ele tem o poder para usar quem ele quer, né? Para agir segundo a sua vontade. Então, se você está precisando, está necessitando de alguma providência do Senhor e você precisa de ajuda, creia nele. Creia que ele já está trabalhando, ele já está agindo em seu favor e está preparando os recursos. Claro que se esse desejo do seu coração está consignado à vontade de Deus, porque tudo tem que passar pela vontade e pelo desejo dele. Se você deseja algo, você quer construir, realizar algo que vai contra os propósitos de Deus, não está aliado, né? Alinhado direitinho com a vontade dele, aí não vai ser cumprido. Mas se tiver segundo o coração de Deus, creia que ele já está preparando os recursos e tudo que for necessário para a realização dessa obra. Não só por isso,
mas porque Ele é o nosso Deus e a Ele devemos toda a honra e toda a glória, né? Então coloque Deus sempre como prioridade na sua vida, né? Para começar, a gente já tem que agradecer quando a gente abre os nossos olhos, porque ao acordar, né, só o fato de acordar é porque nós estamos vivos, estamos com saúde, já é motivo suficiente para agradecer ao nosso Senhor. Tópico 2. Quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. No ano de 2020, foi mencionado em demasia acerca de EPIs, equipamentos de proteção individual, visto que eles têm como finalidade proteger o trabalhador dos prováveis riscos que ameaçam a sua segurança e sua saúde no trabalho. O emprego dos EPIs de forma correta foi essencial para a proteção dos profissionais da área da saúde no combate à pandemia da Covid-19, assim como também para todos os restantes da população o uso, né, de máscaras, tanto de tecido quanto as máscaras que nós compramos na farmácia, né, aquelas que são descartáveis. Elas também são EPIs, também são equipamento de proteção individual no combate, né, ao vírus da Covid-19, né, no combate na velocidade da transmissão desse vírus, ok? Então, assim, por analogia, os que retornaram do exílio seguiram um protocolo de atividades. A reconstrução do altar fez parte deste protocolo. Ele foi reconstruído e, por conseguinte, os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas, e todas as festas foram restabelecidas, de acordo com o que estava prescrito da lei de Moisés. Houve uma ênfase sobre a oferta de holocausto, que, diferentemente da oferta pelo pecado, representava a dedicação do adorador a Deus. Em vista disso, vemos a sinceridade e a espiritualidade da adoração que os sacrifícios estabeleciam, né? No caso, eles estavam aqui ofertando, né? Estavam fazendo sacrifícios, ofertando, não por terem pecado, né? Não por pedirem perdão por um pecado específico, mas sim apenas, né, como uma representação de dedicação e de adoração ao Senhor. Leiam Esdras, capítulo 3, versículos 1 até o 6. No texto de Esdras, capítulo 3, versículos 8 e 9, percebe-se que tudo foi feito exatamente da forma correta, até mesmo na contratação de pedreiros e carpinteiros. As pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano, igualmente da mesma fonte da qual Salomão conseguiu o material para a construção do primeiro templo. Leiam 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Em conformidade à santidade da tarefa, os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. Em seguida, após a colocação das últimas pedras do alicerce, foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados de forma adequada, trajando suas vestes e com as trombetas em suas mãos. E os levitas estavam com seus instrumentos e louvavam a Deus em duas vozes: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos 136. Então, assim, Deus, ele é santo, né? Nós sabemos disso e nós devemos sempre, né, estar lembrando e estar falando e louvando ao Senhor que ele é santo e que ele é bom e que a benignidade dele realmente é para sempre. Todos os protocolos foram cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Veja aqui que o autor aqui fala que todos os protocolos tinham etapas a serem cumpridas,
regras a serem obedecidas e todos esses protocolos foram cumpridos. Da mesma forma, atualmente, né, esse momento que nós estamos vivendo, a nossa igreja, a PIB de Parque São Lucas, está comprometida e preocupada com a segurança de todos. Por isso, a necessidade do cumprimento aos protocolos solicitados. Agora, mediante a tudo isso que nós falamos aqui, creia em Deus, pois Ele está agindo em seu favor. Portanto, lancem os alicerces e declarem que o Senhor é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Tópico 3. Quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Surpreendentemente, estamos diante de uma autêntica explosão de emoção, um misto de tristeza e alegria, visto que o choro pode ser desencadeado por diversos estados emocionais. As lágrimas expressam emoção e podem exercer um impacto positivo na saúde física e psicológica, aliviando a angústia e a aflição. Além do mais, pode também ser interpretado como um pedido de ajuda. Todavia, o choro não significa que uma pessoa seja fraca, sentimental ou impotente. Dessa maneira, o choro é uma emoção que o próprio Senhor Jesus experimentou. Lê João 11, capítulo 35. Ora, nessa parte final do nosso estudo, encontramos uma multidão de aproximadamente 500.000 pessoas reunidas, tanto as que vieram do cativeiro como as que ficaram em Jerusalém. Essas pessoas estavam ao redor daqueles que lançaram as bases. As mais velhas, as quais viram a beleza do primeiro templo construído por Salomão, estavam chorando ao observar o novo templo de medida inferior. Por outro lado, havia no meio do povo pessoas que davam brados de alegria pelo lançamento das bases do templo. Finalmente, aquele seria o início da reconstrução do templo, o qual seria inaugurado 5 anos depois. Leiam Esdras, capítulo 3, versículos 8 e 9. Deus é poderoso. O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia que Ele esteja agindo em seu favor. Celebre ao Senhor com brados de alegria. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Leiam Ageu, capítulo 2, versículo 9. Muitas das vezes, né, nós passamos por alguma situação que realmente, né, nos provoca emoção, seja porque trouxe uma lembrança de algo que nós já vivemos, né? Ou porque naquele momento ali nós vemos realmente a ação do poder de Deus em nossas vidas, né? O mover de Deus. Eu mesma acho que muitas vezes já aconteceu isso comigo, né? De eu estar passando por uma situação e é uma situação difícil e naquele momento ali eu trago a memória, eu trago a minha lembrança, aquilo que Deus já fez por mim. Quantas vezes Deus me sustentou, quantas vezes Deus me mostrou o caminho certo, me guiou, né? E Ele esteve comigo o tempo todo e aquilo ali me emociona. Então eu choro, não porque é um misto aqui, na verdade, né? Um misto porque eu estou passando naquele momento por um momento difícil, então me causa tristeza, mas ao mesmo tempo é um choro de alegria, porque eu sei que Deus é comigo. E aquilo ali me traz esperança, né? Então eu acredito que esse choro dos mais velhos, né? Eu acho que na verdade eles não estavam nem ali. Alguns poderiam estar se lamentando, né, pelo antigo templo, que era maior, né, tinha um esplendor muito maior ali do que aquela base, talvez, que eles estivessem vendo ali, tudo ali tão no início, né, era só a base, né, o alicerce, o comecinho ali.
Então, alguns poderiam estar ali chorando e se lamentando, mas eu acredito também que no meio daquele, mesmo no meio dos mais velhos, que tinham a lembrança do antigo, eles também estavam chorando, porque eles estavam de volta ali naquele lugar e eles tinham esperança de que algo novo seria levantado. Assim como os mais jovens, né, que estavam ali, os mais novos, e que bradaram ali de alegria, né, pela certeza, pela confiança de que aquilo ali era só o começo. Então nós vemos ali a palavra de Deus, né, a glória deste novo templo será muito maior do que a antiga, né, do que o do antigo. Né? O Senhor, o nosso Senhor diz, e nesse lugar estabelecerei a paz. Isso nós temos que trazer para nós. Né? Jesus já veio, já esteve aqui conosco. Né? Mas a glória que nós iremos participar, que nós iremos ver, né? Estaremos ali com Ele, da volta dele, será muito maior, imensamente maior, imensurável do que a primeira. Então nós temos que confiar, né, e crer, ele está voltando, ele vai voltar. E esse tempo eu acredito que não demora, né? Porque também para Deus o tempo é relativo, né? Para nós seres humanos, nós contamos 100 anos aí e achamos que é muita coisa. Para Deus não é. A gente não sabe o dia certo, a hora certa, mas ele vem. Então cremos e nos apeguemos, né, a essa promessa, a essa certeza. Porque com certeza a glória que virá com ele será muito maior do que a primeira. E realmente ele virá e estabelecerá a paz e reinará, né? Será um reino de paz e de alegria. Confie no Senhor. Conclusão. Dessa forma, nesta lição, aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Visto que o povo, o qual retornou do exílio babilônico, priorizou o Senhor em sua vida. Como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, bem como o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Neste contexto, aprendemos: primeiro, Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. Segundo, Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Terceiro, Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico, né? Então, assim, Deus é Deus, independente se você está adorando ali o Senhor, né? Num templo pequeno, numa igreja pequena, ou se você está numa igreja grande, num templo grande. Ele é que é imenso, não o espaço físico onde nós estamos. E ele é que tem que ser o centro, é ele que tem que ser o ser principal, o nosso maior desejo ou objetivo, que é de adorá-lo, de servi-lo. É isso que importa, né? E não o tamanho da estrutura, ou se eu estou aqui dentro da minha casa, né? Não é importante. É claro que nós temos a orientação, sim, na palavra de Deus, que nós devemos congregar com os irmãos, né? Nós precisamos estar congregando com os nossos irmãos. O que eu estou dizendo aqui é que no momento que nós estamos vivendo, há situações que requer que nós fiquemos em casa, pelo menos durante um tempo, né, determinado. Mas que jamais, em tempo algum, nós nos afastemos do nosso Senhor, né? Então, assim, façam o que vocês precisam fazer em relação aos protocolos, né, do combate à Covid-19. Saiam de casa se for realmente estritamente necessário. Ouça a orientação do seu pastor, né, na igreja que você está congregando, né? Se você não é membro da PIB de Parque São Lucas e está ouvindo aqui, ouça os conselhos também do seu pastor e dos seus líderes, né?
Observe se todas as recomendações estão em consonância com a palavra de Deus, né? Nós também temos que, em determinado momento, que nós também precisamos obedecer também as regras, né, que são colocadas pelo governo, né, terreno, desde que essas regras elas não estejam indo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, nós também devemos obedecer os governantes. Isso também é uma orientação que também nós vimos na palavra do Senhor, né? Então, assim, essa foi a nossa lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um abraço fraterno em todos. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!